Shalom, eu quero citar um tema que muitas pessoas perguntam e por mais que já está escrito, e também eu coloquei isso em algumas obras, o tema sobre o mundo das almas basicamente eu quero falar de dois níveis de mundo das almas. Tem o mundo das almas inferior e o mundo das almas superior. No mundo das almas perguntam para mim, olha, você fala muito às vezes sobre o tema que o mundo espiritual não tem formas, o mundo espiritual é um mundo de conceitos. E, por outro lado, nos próprios livros que você escreveu assim me perguntam, tem lá, olha, vem parentes recepcionar a pessoa, na verdade tudo consta nos livros da Torá, no Zohar, nas Gemarot. E como pode ser então, se o mundo espiritual não tem formas e não é matéria, e como tem expressão de formas, e como tem expressão como se fosse matéria, que se trata do mundo espiritual? Primeira coisa que eu queria dar como como esses vídeos são vídeos curtos, não tenho muito tempo, então como só uma pequena introdução, que quando a Torá fala de mundos espirituais e ela usa termos físicos, não cair no erro de muitas pessoas superficiais, que elas tentam agora entender o espiritual como físico. Isso é um absurdo tremendo, que as pessoas que realmente não têm nenhuma consciência do que é a Torá, do que é o mundo da espiritual, o mundo verdadeiro, elas começam a explicar também termos de Kabbalah, termos profundos como se fossem coisas físicas e ridicularizam a sabedoria divina. Que Deus perdoe esse tipo de erro, porque isso é muito grave, tá? Como se fosse um deboche da própria vontade de Hashem da Torá. Porém, isso existe. Temos que entender quando a Torá usa termos físicos para explicar situações espirituais, é uma alusão que expressa, por um lado, a essência da situação espiritual que necessitamos de uma ajuda, que é o exemplo, para poder extrapolar e captar o significado espiritual. Essa é a primeira informação muito importante que temos que ter sempre conosco, para não cair em erros absurdos. Segundo ponto agora que eu quero falar, quando a alma sai do corpo, existem vários níveis espirituais, e no próprio mundo espiritual, existe um nível espiritual que nós chamamos de espiritual, porém, ainda não é considerado espiritual pela Torá. O que é pela Torá? Não é espiritual. Porém, para nós que somos matéria, é considerado espiritual. É um mundo que seria para nós como semi-espiritual. Quando a pessoa morre, ela sai do corpo, ela está no mundo semi-espiritual, é o mundo das almas inferior. Lá, todavia, ela tem a forma que ela tinha em vida, por mais que o espírito dela tenha ainda a forma do mundo, como no mundo físico a gente conhece formas. Lá também vai ter formas, por mais que são mais brandas, não são visíveis a olho nu, a não ser alguém que realmente se aprimorou ou nasceu com uma certa mediunidade, ela pode ter acesso a certos pontos desse mundo. Porém, é um mundo ainda que tem formas e que ainda tem conceitos que conhecemos no mundo físico. Por mais que é um mundo que nós chamamos de espiritual ou semi-espiritual, é um mundo que pela sabedoria verdadeira ainda não é considerado espiritual, porque ele tem formas e ele também tem características comparadas com as físicas. E nesse mundo é usado, esse mundo das almas inferior, é usado para dá para a alma da pessoa dá para uma intercessão para o mundo espiritual, para dar para ela uma tranquilidade, dá para ela uma certa confiabilidade, porque ela está chegando no mundo novo, está saindo do mundo físico, e ela, para não ter um choque muito grande, uma diferença tão grande, ela vai paulatinamente ou gradualmente ela vai se elevando, e ela passa pelo primeiro estágio, que é o mundo das almas inferior. Lá ela realmente encontra com parentes, ela vai ter acesso a formas como ela conhecia no mundo físico, porque isso vai preparar ela a ver a interseção entre o espiritual e o físico. E ela vai começar a adquirir meios de entender conceitos espiritualizados sem o físico. Ela vai olhar para uma árvore espiritual, semi-espiritual, ou ainda não espiritual, como cada um quiser chamar, depende de que ponto de vista a gente está olhando, e essa árvore ela vai entender o que isso significa, os conceitos, o que significa a força árvore no mundo espiritual, porque lá não tem mais forma. A árvore no mundo espiritual é um conceito, é difícil explicar em tão pouco tempo, porém é uma maneira de entender a expressão divina em certo aspecto, que se chama aspecto de expressão árvore. Isso a gente se expressa no mundo físico como um tronco, galhos e flores, folhas e flores e frutos, e em outro nível se expressa com conceitos, em outro nível com conceitos mais refinados, até que vai se expressar uma luz divina, que na verdade é a origem de todas essas expressões e nos níveis diferentes níveis que depois vai se desencadeando.
Então, quando a pessoa está no mundo das almas inferior, ela vai de acordo com o nível dela. Olha, preste atenção, porque nem todo mundo vai captar a mesma coisa no mesmo nível. Quanto ela investiu, quanto ela quis se aproximar de Hashem, quanto ela quis cumprir a vontade de Hashem, ela vai ter mais meios, mais antenas de captar o significado verdadeiro de uma árvore para o mundo espiritual, os conceitos verdadeiros da expressão divina através de uma árvore. E quando a pessoa já se completa no nível dela, no mundo das almas inferior, e ela já capta todos os conceitos que ela precisa saber, e para depois, quando chegar para o próximo nível, que é o mundo das almas superior, onde lá já não tem mais formas, e os conceitos já são mais espiritualizados, e ela vai poder captar e usufruir de todos os conceitos que ela pôde captar através do mundo das almas inferior. Ela vai poder agora usufruir deles no mundo das almas superior, onde é o local ideal e adequado dele para a alma ficar até a ressurreição. A gente trouxe só que esses dois lugares básicos para mostrar para a gente que existe, como Deus se expressa no mundo físico através da natureza que a gente conhece, ele se expressa no mundo das almas inferior com essa mesma natureza em outro nível, e no mundo das almas superior em outro nível essa mesma natureza, porque tudo é a vontade de Hashem, é uma só. E isso vai ajudar a gente a captar em vários aspectos diferentes expressões do divino, que vai formar um complexo de informação, com uma visão panorâmica de expressões do divino, que a gente vai captar cada vez mais e mais claro a luz divina para usufruir dela para toda a eternidade. Cada um no seu nível, o quanto ele investiu aqui embaixo é o que ele vai ter lá em cima. Eu desejo para todo mundo tudo de bom sucesso nessa luta que é chamada vida.